Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari e o assunto da aula hoje é comparando números racionais. Então, nós vamos comparar números decimais e vamos comparar frações. Vamos começar? Fração. Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Representando frações. Então, se eu tiver 1/3, como que eu faço para representar esta fração? Então, nós vamos pegar como se fosse uma barra de chocolate. Vamos dividir ela em 3 partes. Por que 3 partes? Porque é o número que está no denominador da fração. O número que está no denominador é a quantidade que o todo foi dividido. Então, ele foi dividido em 3 partes. Então, eu peguei o todo e dividi em 3. E quantas partes eu vou pintar? Aí eu vou ver o número que está no numerador da fração. Vou pintar uma parte. Então, aqui eu tenho uma parte de quantas? De 3. Se eu tiver 5/8, como que eu represento? Eu vou pegar o todo e vou dividir em quantas partes agora? Vou dividir em 8 partes. E quantas partes eu vou pintar? Eu vou pintar a quantidade que está representada no numerador, nesse caso 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5 partes das 8 que eu dividi o todo. Se eu tiver 4/5, eu vou pegar o todo e vou dividir em 5 partes. E vou pintar quantas? Vou pintar 4. Então, aqui eu tenho 4 partes das 5 que eu reparti o todo. Então, é assim que a gente representa uma fração geometricamente. E através dessa representação, a gente vai conseguir comparar e saber qual é a fração maior e qual é a fração menor. Vamos ver, então? Comparando frações. Complete com maior ou menor. Lembram-se desses sinais? Ó, esse é o sinal de maior e esse é o sinal de menor. E nós vamos ter que utilizá-los nesta atividade. Então, vamos lá. Eu tenho 2/3 e tenho 1/6. E eu preciso completar aqui no meio com o sinal de maior ou menor. Aí, eu tenho 2/4 e tenho 3/5. Preciso completar com o sinal de maior ou menor. Será que 2/4 é maior ou menor que 3/5? E tenho também 6/6 e 7/8. Será que 6/6 é maior ou menor que 7/8? Então, é isso que nós teremos que fazer nesta atividade. Para facilitar, nós vamos pegar cada fração dessa e vamos representar geometricamente. Então, 2/3, eu vou pegar o todo e vou dividir em 3 partes. E vou pintar quantas? Vou pintar 2 partes. Então, olha aqui, peguei o todo, reparti em 3 partes e pintei 2. E nessa fração, eu vou pegar o todo, vou pegar do mesmo tamanho e vou repartir em 6 partes. E vou pintar quantas? Vou pintar apenas uma. E agora basta nós compararmos o tamanho da parte que foi pintada. Aqui a parte pintada está bem maior do que aqui. Isso quer dizer que 2/3 é maior do que 1/6. Vamos para o próximo. Agora eu tenho 2/4. Vou pegar o todo, repartir em 4 partes e pintar apenas 2. Então, ó, reparti em 4 pedaços e pintei 2. Aqui eu tenho 3/5. Então, eu pego o todo, vou repartir em 5 partes e vou pintar quantas? Vou pintar 3 partes. E aí, eu comparo qual deles ficou maior, a parte pintada. A parte pintada maior agora está desse lado, que é a fração 3/5. Então, 2/4 é menor do que 3/5. 6/6. Vou repartir o todo em 6 partes e vou pintar quantas?
Vou pintar as 6 partes, porque 6 dividido por 6 dá 1, então é um inteiro. Por isso, 6/6 fica tudo pintado, porque aqui, na verdade, eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho 7/8. Vou repartir em 8 partes e vou pintar 7. Então, percebam que das 8 partes que eu reparti, eu pintei 7. Então, ele ficou menor do que o inteiro, que é 6/6. Então, 6/6 é maior que 7/8. E aí, entendeu? Espero que sim! Agora, com os números decimais. O que são números decimais? São números que possuem vírgula. Por exemplo, 0,9, 1,82, 3,125, 5,08. Todos os números que possuem vírgula são chamados de números decimais. O número que vem antes da vírgula, a gente chama de parte inteira. E o número que vem depois da vírgula são as casas decimais. Então, vamos comparar os números decimais. Como que a gente faz para saber qual número é maior? Então, primeiro, comparar a parte inteira. O que é a parte inteira mesmo? É a parte que vem antes da vírgula. Se as partes que vêm antes da vírgula de 2 números forem iguais, não basta eu comparar a parte inteira. Então, caso precise, o segundo passo é analisar cada casa decimal. O que é a casa decimal mesmo? É a parte que vem depois da vírgula. Então, vamos aos exemplos. 1,3 e 4,18. Então, eu vou seguir primeiro o primeiro passo, comparar a parte inteira. A parte inteira é o que está antes da vírgula. Desse número, antes da vírgula, eu tenho o número 1. E nesse aqui, antes da vírgula, eu tenho o número 4. Quem é maior? É o 4. Então, eu sei que 1,3 é menor que 4,18. Próximo exemplo. 1,28 e 1,18. Quem é maior? Bom, vou olhar, primeiro passo, o que vem antes da vírgula. Antes da vírgula aqui eu tenho 1 e aqui antes da vírgula eu também tenho 1. Então, não foi suficiente, porque eles são iguais antes da vírgula. Então, nesse caso, eu preciso usar o segundo passo, analisar cada casa decimal depois da vírgula. Depois desta vírgula, eu tenho o número 2. E depois desta vírgula, eu tenho o número 1. Então, quem é maior? É o 2. Logo, 1,28 é maior do que 1,18. Próximo exemplo. 7,3 e 6,071. Antes da vírgula, aqui eu tenho 7. Antes da vírgula, aqui eu tenho 6. Embora esse número apresente mais casas decimais, ele é menor do que esse número aqui. Então, 7,3 é maior que 6,071. Mais um exemplo. 0,308 e 0,380. Primeiro passo antes da vírgula. Antes da vírgula eu tenho 0 e antes dessa vírgula eu também tenho 0. Então, não foi suficiente. Preciso usar o segundo passo, que é olhar cada casa decimal depois da vírgula. Primeira casa decimal depois da vírgula desse número é 3. Primeira casa decimal depois da vírgula desse número também é 3. Então, também não foi suficiente. O que eu faço? Eu olho a próxima casa decimal. Próxima casa decimal depois da vírgula deste número é 0. E a próxima casa decimal desse número depois da vírgula é o 8. Então, aqui é maior. Logo, o 0,308 é menor do que 0,380. E aí, entendeu? Espero que sim. É bem fácil fazer a comparação de números decimais e frações desta maneira. Espero que tenham entendido, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!